Por pouco, o tema parece estranho, mas logo vamos entender que durante toda a nossa vida, seja em que idade for, sempre nos depararemos com oportunidades, sim, muitas para o bem, mas quase sempre a maioria para o mal, porque no mundo jaz o maligno. Por pouco, por um triz, temos tomado decisões certas e erradas. E no final, entra a lei que vale para todos, independente de quem seja, religioso ou não, rico ou pobre, novo ou velho, culto ou inculto, que é a lei da semeadura, que diz: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Gálatas 6 e 7. Tão certo como o amanhã é um novo dia, a decisão que tomarmos hoje acarretará alguma coisa no futuro, seja bom ou má. Por isso, Deus nos alerta para a lei da semeadura. E não tem oração forte, jejum, choradeira. Quando se trata do que decidimos, Deus nos perdoa com todo amor quando a decisão é errada. Porém, Ele não nos impede de colhermos o resultado de nossas ações. Um dos maiores exemplos é a vida do apóstolo Paulo, que antes, quando era Saulo, perseguiu, prendeu, açoitou e matou muitos cristãos. Saulo se tornou, à sua época, o pior inimigo dos crentes e de Jesus, tanto que o próprio Cristo apareceu para Paulo lhe questionando: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Nós já sabemos que Saulo aceitou Jesus, tornando-se Paulo. Tem os olhos abertos para o Evangelho e vira uma máquina de evangelizar por todo o mundo. Mas mesmo assim, ele sofreu tudo o que produziu. Mesmo que fosse para a glória de Deus, ele teve de pagar. Além dos açoites, das prisões, a palavra fala sobre um espinho na carne que não é muito claro. Ninguém sabe ao certo de que se trata o problema. Só sabemos que era muito incômodo, porque o apóstolo clamou 3 vezes para Deus lhe retirar o espinho e não foi atendido. Aliás, Deus só lhe disse: a minha graça te basta. Olhando de forma sentimental, até parece que Deus está sendo muito duro com Paulo, alguém com tantos serviços prestados ao Evangelho. Isto nos mostra que temos de estar atentos às nossas decisões de hoje, nossas atitudes, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Apesar das lutas, prisões e açoites e até viver com um espinho na carne, Paulo serviu a Deus pregando o Evangelho em todos os momentos, mesmo diante de seus perseguidores. A palavra conta que o apóstolo foi levado diante de várias autoridades judaicas e romanas. O Sinédrio, o comandante Cláudio Lísias, os governadores Félix e Pórcio Festo e, por fim, o rei Agripa. Este último quase se convence diante do testemunho de Paulo, tanto que declarou: por pouco me persuades a fazer-me cristão. Decisão errada, grande oportunidade perdida. Agripa foi o último dos reis herodianos. Durante muitos anos teve um relacionamento incestuoso com sua própria irmã Berenice. Além disso, tinha um coração dividido entre os judeus e os romanos. Foi a esse homem poderoso, marcado pela imoralidade em sua vida pessoal, que Paulo confrontou com o Evangelho de Cristo. E por muito pouco ele perdeu sua salvação. O rei Agripa achou que Paulo quis convertê-lo com muita facilidade. O rei era inteligente e conhecia tanto as leis judaicas como a fé cristã. O que lhe faltou? Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E como muitos de nós temos vivido por aí perdendo tempo, não aproveitando as oportunidades e por muito pouco mesmo, perdendo a salvação que só é possível por meio de Cristo Jesus. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pense sobre isso.